Começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio, Spotify e todas as outras para você curtir o conteúdo do Giro Total também no formato podcast. Para você que gosta de nos ouvir com imagens, tem o conteúdo semanal do Giro Total no canal da CBN, sempre com a galera da firma, né? O time da CBN Floripa e também da NSC TV. Prova disso é o elenco que está aqui comigo hoje, Brunão Atanásio do GE. Tudo bem, Bruno? Tudo certo, bora lá. Bora lá para mais um curto e grosso, sintético. Lédio Carmona. Lédio Carmona. Heitor Machado, nosso querido repórter, que esse ano faz as vezes de setorista do Avaí Futebol Clube. Tudo bem? César, Ronaldo, Bruno, a todos que nos acompanham, sempre um prazer participar. Coisa linda. Ronaldo Fontana, a gente já falou da parte calva da firma, agora vamos falar da... Sacanagem. Esse é só pra quem tá vendo com imagens, né? Quem quiser ver a nossa calvície, vá no YouTube da CBN Floripa. É uma pré-calvície, é maldade do apresentador. Tudo Cara, bem, Ronaldo? vai ter o dobro de views só porque a galera vai querer ver. Eu trabalho com Cara, engajamento. quer uma introdução um pouco mais longa ou mais curta? Ah, tu que sabe, cara. Pelo teu atraso, Pode ser curta pra pensar. Diz que eu fui estilo Lédio aqui. E aí, rapaziada, Lembrando tudo que bem? Boa tarde, bom dia, boa noite pra todos que nos acompanham. Vamos lá, vamos dar sequência a um giro então. Show de bola. Sequência no Giro Total é... Lapinha, vinheta no começo ou agora? O que tu acha? Então vamos chamar a vinheta do Giro Total e daqui a pouco a gente dá início nos trabalhos. Começando agora de fato o Giro Total dessa semana, pedindo para você já deixar o seu like na nossa live aí, para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e também se inscreva no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito e durante a resenha, se você tiver a fim de participar do programa, além de assistir, você pode deixar os seus comentários aí acerca do que a galera for falando aqui e o assunto, é claro, é o Campeonato Catarinense, porque essa semana a gente está vivendo aí a transição da fase de grupos, que se encerrou no último sábado, e a expectativa dos primeiros mata-mata, os confrontos na hora da verdade do Campeonato Catarinense, muita coisa rolando. A gente está gravando na tarde da quarta-feira, dia 15 de março, ou seja, um turbilhão de emoções, tem suspeita de irregularidades nos jogadores, nos contratos de jogadores do Hercílio Luz, líder da competição. Tem Joinville entrando com um recurso, enfim, Federação Catarinense, CBF, todo mundo envolvido, muita nebulosidade ainda, mas a gente vai falar aqui como se o campeonato fosse rolar normalmente, mesmo com todas essas atribulações aí que atrapalham também a parte dentro de campo, né, Heitor? Porque isso acaba afetando os atletas, né? Você pega o Hercílio Luz aí que vinha num céu de brigadeiro aí, líder isolado e tal, tem uma semana no mínimo conturbada com essa situação, né? É verdade, bom ponto pra gente saber como que isso vai interferir no ambiente, na concentração do Hercílio, que fez uma campanha muito sólida, talvez a campanha mais consistente dessa primeira fase. Eu acho que o Brusque também fez uma campanha bem regular, mas o Hercílio dominou do início ao fim. E lamentável que a gente tenha que passar por isso novamente. Tivemos casos em 2015, há 2 anos, lá no ano da pandemia, a gente também teve problemas nesse sentido, inclusive envolvendo o próprio Hercílio Luz, que perdeu a vaga. O Figueirense herdou e acabou entrando na última posição do grupo de classificação. Mas uma pena que isso venha a ocorrer de novo. Tomara que não se confirme e que prevaleça o resultado de campo. Pois é, né? Daquela vez ainda, inclusive, jogaram a partida das quartas de verdade. final. Aí a Chape eliminou o Hercílio, teve que entrar em campo de novo, eliminou o Figueirense e aí deu a sequência na competição. Então tomara que não aconteça de novo. Chama a atenção de vocês o fato do Hercílio Luz ser, entre aspas, reincidente nesse tipo de problema, assim, ou é só uma coincidência? Eu acho que é só coincidência, porque é um projeto tão organizado em que tudo funciona tão bem, então não consigo acreditar que os caras estejam vacilando nesse sentido. Então acho que é mais coincidência mesmo. E esse projeto, principalmente com o Raul Cabral no comando, começou no final de 2021, então depois de ter acontecido esse episódio, né, que teve a vaga do Figueirense. Então é uma coincidência, não é a mesma gestão, já virou SAF, foi justamente nesse processo de mudar para SAF que pode ser que teve esse erro de irregularidade dos contratos.
Pois é, a gente vai deixar a parte mais burocrática, mais técnica para os nossos comentaristas, debatedores e, é claro, nas nossas tribunas, no Em Cima do Lance, no debate diário e também no 4 em Campo, a gente vem com o que tiver de mais fresco para atualizar a nossa audiência. Mas aqui a gente vai ficar no campo da resenha. Em relação ao Joinville, assim, cara, o que vocês acham, assim? Porque, é claro, o Joinville tá no direito dele, ele acabou ficando de fora ali dos 8 classificados, mas não é no mínimo estranho o Joinville só reivindicar isso depois que ficou fora dos 8? Será que também o direito do time não começa quando ele... Pô, se tinha jogadores irregulares, por que o Joinville, por exemplo, se aceitou jogar o campeonato? Será que eles descobriram isso só agora, de fato? É difícil, e aí abre a suspeita, porque o Jack é o principal interessado, é o 9º colocado e é justamente quem vai entrar caso a eliminação ou a punição ocorra ao time de Tubarão. Mas é de fato preocupante porque o Joinville foi a última equipe a entrar e isso só veio à tona justamente depois do fim da primeira fase. Sabe que eu acho que eles não estão tão focados como objetivo, caso isso aconteça, em entrar nas quartas de final do Catarinense. Eles estão mais preocupados com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, porque pelo segundo ano consecutivo, ou terceiro agora, né, vão ficar sem calendário nacional. Então, neste momento, o Hercílio Luz está ganhando uma das vagas, né, ganhou já uma das vagas, e aí entraria o Joinville nessa questão. Então, eu acho que eles estão um pouco mais preocupados nesse sentido do que propriamente em jogar as quartas de final do Catarinense pelo calendário nacional. Pô, eu não tinha me dado conta disso, mas claro, tem essa questão, mas eu achava que o Joinville tinha como interesse principal participar aí da próxima fase do Catarinense. Quer dizer, é um achismo, claro, mas é porque é muito mais... Mas faz sentido. Para eles é muito mais objetivo esse destaque. Com certeza. Para ter calendário nacional, não só a Série D, ou eles têm que classificar pelo estadual, e tem também a Copa Santa Catarina em setembro, que eles têm que ser o campeão para ganhar pelo menos uma vaga na Copa do Brasil, que daí já é um piquezinho que todo mundo gosta, né? Mas para ter alguma coisa nacional, depois de 3 anos parados, é por esses meios, né? Se classificando agora, ou esperar até setembro para disputar não sei quantos jogos da Copa Santa Catarina, não sei quantas pessoas vão continuar no elenco atual. Então são muitas variáveis, e eu concordo com o Ronaldo nesse sentido. A quarta de final não liga, só estão querendo o calendário nacional 2024. Tem até uma outra possibilidade do Jack entrar, que o pessoal de Joinville publicou no GE. Globo, que é o Hercílio ou o Concórdia ganhar a Série D desse ano. Ou subirem para a Série C. Subir para a Série C. Porque aí automaticamente eles ganham a vaga, continuam acima, né? Aí o Jack herda essa vaga subsequente. Mas é muito difícil porque a Série C, poxa, é uma competição com 64 clubes. Que fase do Jack também, né? Nessa de tapetão, sem calendário, enfim. É realmente curioso no mínimo. Mas se o Hercílio, continuando rapidamente, se o Hercílio continuar com essa constância que eles têm no estadual, conseguirem levar isso à frente, manter a equipe para a Série D, eles são fortes candidatos a conseguir esse acesso, porque estão disputando de igual para igual com Avaí, Chapecoense, Brusque, Figueirense, equipes que estão acima nos nacionais. 2 divisões acima, né? Até isso, claro. Sim, com certeza. O Hercílio tem um projeto... Aliás, o projeto do Concórdia, os resultados não são tão expressivos quanto os do Hercílio, mas o projeto do Concórdia também é bem organizado, inclusive trabalho de base, brigando forte nos últimos anos. Isso aí. Ficando no campo do achismo aqui, vocês acreditam que... Isso daí... Porque é engraçado. Não, porque a gente não pode cravar nada, né? Mas assim, vocês acreditam que o campeonato possa ser interrompido, por exemplo? Não por conta do calendário, né? Aham. É o que vai acontecer caso ocorra uma definição pela exclusão do Hercílio Luz, é que aí vai ter que remodelar tudo e achar datas entre o restante, mas pausar para esperar a definição e aí depois eventualmente continuar jogando, acho que... E mudaria todos os outros confrontos, né? O Avaí já ficaria em quarto, não pegaria mais o Criciúma, enfim, é um bololô todo e a gente espera que não caia para esse campo, porque independente do direito de um ou de outro, a gente espera, como tu falou, né, cara, que o resultado conquistado dentro de campo seja respeitado, porque realmente, cara, tirar o Hercílio Luz da disputa agora seria uma grande sacanagem, né? Mas se tratando de justiça desportiva e campeonato catarinense... Não dá pra cravar nada. Não duvide de nada. O que a gente tem até o momento é, vamos dizer assim, meio que ninguém é culpado, né? Ninguém é pai da criança, né? O Hercílio Luz se diz inocente a partir do momento que ele virou uma SAF, ele fez a transferência ali dos contratos aos cuidados
como diz o Hercílio Luz, da Federação Catarinense e da CBF. Então o Hercílio Luz disse que fez tudo que estava ao alcance dele em relação à regularização dos atletas. Já o Joinville alega que atletas que não estavam no bid atuaram em várias partidas, ou seja, influenciando diretamente na disputa. Então a gente está esperando aí uma definição e você pode opinar aí nos nossos comentários também, dizendo se você acha que o campeonato foi melado, deve ser paralisado ou se deve prevalecer o resultado de campo. Deixa aí pra gente nos comentários. Falando agora um pouquinho da disputa, Heitor, sobre o Avaí, cara, o Avaí deixou escapar aí uma colocação melhor na última rodada, empatou com o Criciúma. No apagar das luzes ali, tomou aquele golzinho doído no final, na última bola praticamente. E isso mudou demais a situação do Avaí para esse confronto de mata-mata. E você acredita que o Avaí consegue derrubar o Criciúma nesse sistema, decidindo fora de casa, inclusive? É difícil, eu acho que o Criciúma é favorito. O Criciúma ele chega no melhor momento, embora tenha o peso, o impacto mental. Eu não sei, isso é difícil medir da eliminação na Copa do Brasil, até pela forma que foi. Eu acho que tem um pouco de impacto na confiança do time, mas não acho que seja tão relevante. E o Avaí entra no pior momento dele, com a eliminação na Copa do Brasil, derrota pro Jack na Arena. E esse empate no final de semana, que poxa, foi um empate 2-2 que parece normal, mas pela forma com que aconteceu, ele não é um empate simples. Porque o Avaí estava com o jogo na mão e toma um empate aos 51 do segundo tempo, justamente contra o adversário direto que você vai enfrentar, com os caras fazendo festa na tua casa. Então tem um impacto de confiança do grupo de jogadores. Mas o Avaí teve a semana livre, o Criciúma jogou, do ponto de vista do desgaste vai estar um pouco mais cansado. Eu acho que isso diminui um pouco a distância, mas ainda assim vejo o Criciúma bastante favorito, por ser mais time, por estar num melhor momento e por decidir dentro de casa, onde é muito forte. E apesar de ter caído pro Coritiba, da forma que foi, que também? nem o Tencati mesmo falou, que eles caíram em pé, né? Sim. Então, Deu até uma moral, né? Porque é um adversário de Série A, o Criciúma jogou de igual para igual, só foi eliminado nos pênaltis. A gente tá gravando no day after da eliminação do Criciúma, pra desespero de Carlos Ramos. Só sobre o Criciúma, ele não tem o Marquinhos Gabriel no estadual e o Fabinho saiu com a mão na coxa, ainda não há confirmação. São dois jogadores muito importantes. O elenco não é tão robusto assim. Em contrapartida, o DM do Avaí, tão criticado por estar sempre inchado, tá aos poucos devolvendo jogadores pro Alex, né? Então é um Avaí mais forte, né, que entra nessa disputa. Sim, o Wagninho já treinou hoje, Ranieri voltando, o Bueno voltando, Fabrício Baiano, Thiago Rosa, todo mundo treinou hoje, então o Avaí, do ponto de vista individual, um pouco mais forte. Mas o problema é coletivo. Voltando, mas não voltando a ritmo de jogo, né? E aí voltar num ritmo de jogo muito intenso contra o Figueirense com todos os fatores, contra o Criciúma com todos os fatores que tu comentou e com a torcida que nem parece ser visitante, né? A torcida cantando a todo momento e certamente fazendo pressão para os jogadores que estavam de fora nesse tempo todo. E talvez até em maior número agora nesse jogo das quartas, né? Já estavam em bom número no jogo pela primeira fase e talvez estejam em maior número ainda agora nesse mata-mata. E aí, mais uma vez, o peso de decidir fora de casa, porque vai ter que jogar tudo no primeiro jogo, né, Bruno? Pra tentar ir com o resultado feito pra Criciúma, né? A gente tava até comentando o 4 em campo na segunda, foi o Alex que deu a coletiva, né? Fazer o resultado mínimo, né? Isso. Vitória mínima. Então chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Essa frase dele talvez seja algo que ele falou sem pensar, mas falou bastante, né? Do pensamento do Alex depois desse empate com gosto de derrota e tendo que confrontar o mesmo adversário. Inclusive, o jogo já começou nos bastidores, né? Tem a questão do preço dos ingressos para a torcida visitante, né? O Avaí tentou um acordo ali para o Criciúma baixar o valor lá no Heriberto Wilson, em torno de 130, 150, 120 reais. E não houve acordo, aí o Avaí automaticamente colocou a 120 pila para o visitante aqui na ressacada também. Então, ou seja, vai ser quente essa disputa aí das quartas de final entre Avaí e Criciúma, dois dos principais times do estádio. Você pode deixar aí o seu favorito para essa disputa também aí nos nossos comentários. Daqui a pouco a gente fala aqui dos outros confrontos, mas agora vamos falar do arquirrival do Avaí e outro clube que é o nosso material de estudo aqui, o Figueirense, seu Ronaldo Fontana, que tem uma situação bem mais complicada também, começando pelos bastidores, né? Pingou o Pix da rapaziada lá? Pingou parte, né? Pingou parte?
Até esse rolo todo, o Figueirense estava devendo um mês de margem, de janeiro, o mês cheio de fevereiro, e aí com os jogadores que estavam na última temporada, aí tinha a questão do 13º. Caiu o dinheiro do mês de margem de janeiro, então o Figueirense ainda deve fevereiro cheio, só que tá, como a gente tá gravando hoje, dia 15, 5 dias atrasado. Não é nada demais no meio de futebol. E aí, não, é completamente normal. E aí, para esses jogadores remanescentes, aí tem coisa 13º de 2022. Mas eu acho que não chega a ser algo tão preocupante nesse sentido. Chega a ser preocupante no sentido que a diretoria, o Paulo Prisco Paraíso, que é o presidente da SAF, veio a entrevista, inclusive, na CBN, falando que a situação do Figueirense está impraticável, justamente por todos esses problemas judiciais que ocorrem nessa recuperação extrajudicial que o Figueirense está tentando. Chegaria um empréstimo de 10 milhões que deixaria o ano de 2023 palpável, pagável. E aí, com esse problema judicial, agora o Figueirense está na justiça aguardando esse desenrolar para aí sim dar sequência a esse processo de receber dinheiro por empréstimo e aí começar a pagar esses seus credores. Esse depoimento do Prisco foi meio surpreendente, assim, pela sinceridade, pela transparência, assim. Vocês acham que foi uma coisa meio de momento, assim? Ele, cara, vou falar, vou botar na roda, vamos dizer assim, porque dá a impressão que ele praticamente entrega os pontos, assim, em relação às finanças, à administração do Figueirense, assim, é muito forte o que ele falou, assim. Cara, na verdade eu acho que é de momento por conta do que aconteceu da postagem do Andrew. Tudo começou por conta da postagem do Andrew, que reclamou a questão dos atrasos salariais no Instagram. E aí que a torcida foi cobrar, enfim. Só que o Andrew é um dos que mais tem a receber porque é o remanescente. O restante do elenco, maior parte das contratações, chegou no final do ano, então não tem o 13º para receber. Tem só agora o mês cheio de fevereiro, que está 5 dias atrasado. Então, você coloca na balança, parece que é muita coisa, mas na verdade é um mês de atraso não. Um mês a ser pago com 5 dias de atraso. Então, não é motivo para todo esse estardalhaço que está acontecendo. Pois é, né? O André errou em expor? Não. A gente vai ficar trabalhando de graça aqui? Né? Nenhum trabalhador quer trabalhar de graça. Claro que o torcedor pode falar, o momento do Figueirense que, se classificou na finaleira ali, pode até criticar isso, mas o cara tá jogando com salário atrasado, imagina o torcedor trabalhar aí com salário atrasado, ninguém vai querer, né? Eu acho que talvez o momento não tenha sido muito bom, mas o jogador tem total liberdade de fazer o que ele quiser, a partir do momento que os direitos dele, né, as seguranças financeiras dele não estão sendo cumpridas. Sim, sim. Mesmo por um período mais curto ali, como diz o Ronaldo. Igual, tu vai querer ficar 5 dias sem receber o teu salário? Não. Tem as contas pra pagar? Se fosse... Só que, beleza, a gente tá falando num cenário em que a gente, todo dia assim, cai o nosso salário. A gente não tá... Só que eles estão no meio do futebol, em times que não são ricos, que não têm dinheiro e estão sempre atrasando. Cara, mas aí não entra naquele lance assim, porque, por exemplo... Ele tá no direito de reclamar, se você mas for falar... 5 dias de atraso também não é tudo isso. Então, mas assim, é que se você for pegar o contexto de jogadores que ganham, sei lá, 100 mil reais por mês, jogadores de Série A e tal, 100, 200, aí você fala, o salário do cara dá praticamente pra pagar o mercado do ano inteiro, né? Então, se atrasar 5, atrasar 10, não vai fazer tanta diferença. Mas em se tratando do elenco de Série C, onde os caras têm salários bem mais baixos, assim, eu não sei quanto ganha o Andrew, mas enfim, será que não é uma coisa que já faz uma certa diferença? O cara tá contando com aquela grana, tem o condomínio, tem o carro, tem não sei o que, tem a família. Não sei, né? Essa Também questão acho que se aproxima mais do trabalhador comum, que eu quero dizer é isso, entendeu? Sim, porque se atrasar 5 nosso, não de vocês que são grandes estrelas da TV mas catarinense, o meio do César? mas eu e o Bruno, que somos proletários, né, Bruno? Acabamos de chegar aí. E pra não chorar. Buscando o nosso lugar no estúdio B. Não, falando sério, tem diferença, né, cara? Sim, com certeza. Mas eu acho que o Andrew errou, no que ele errou foi a forma, botar um emojizinho no ar. Seja Mas poderia ser mais direto, né? Vocês acham que rolou um acordo entre o grupo do tipo Esse assim... ponto, pra mim, Não. Não? Você acha que foi dele, assim? Não por isso que pelo que eu falei antes. Porque apesar de ele ter falado que foi por conta, o grupo pediu, não sei o quê, a maior parte do grupo não tá na mesma situação dele. A maior parte do grupo tava com 3 dias de salário atrasado.
Ou seja, É. nada muito, né, normal, né? Aí se tu bota cara, 3 dias de salário atrasado. Andrew, vai aí e bota um emoji. Então Cara. foi o grupo só dos remanescentes? Aí pode ser. Mas Aí ainda é assim- minoria. é um que é grupo minoria. seleto. É Mas minoria. ainda Seria o quê? assim- Ele, Léo Arthur, quem mais? Wilson, Maurício. Maurício. Elias. Ah, o Wilson não tá sem O- contrato. Snut. Cara, minoria. É, minoria. é minoria, com Snutti, certeza. Acho que o nem Wesley o Wilson, Gaúcho. cara, porque o Wilson é de um outro, outra história, né? Ah, mas ele tem o direito Mas de assim imagem, também, tem o os seguinte, 13º do ano É, passado. o Andrew tá feliz no Figueirense? Não está. O empresário do Andrew se dá bem com o empresário que comanda o futebol do Figueirense? Não se dá. Eu não tô afirmando nada, agora são situações que Sim, podem várias influenciar. questões. Porque, por exemplo, É que só pra deixar claro, o grupo de empresários que tem jogadores antes estava no Figueirense, botava jogadores no Figueirense. E foi tirado do Figueirense por um outro grupo enfim, pela administração. Aí causa um... e o único jogador da LA Sports que segue no elenco é o Andrew. E inclusive no final do ano passado, o Ronaldo estava no Avaí, eu ainda estava no Figueirense. O Andrew já havia postado alguma situação de incômodo com situações do Figueirense. Nunca direta, né? É, Sempre nunca um direta, emojizinho, então- sempre um negocinho. Mas é sempre em relação à grana ou esportiva? Eu já senti outras indiretas em relação a outras movimentações do clube. Mas eu acho que isso entra em questão também, como é que tá o momento do jogador, se ele tá feliz ou não, a família tá feliz ou não, se ele quer trocar de clube. Não tô dizendo que o Andrew quer trocar de clube, até porque é um jogador extremamente identificado com o Figueirense e foi super importante nos últimos anos. Mas são fatores que devem entrar na nossa avaliação também. A entrada dele contra o Brusque não deixou dúvida, assim, da diferença que ele faz, sobretudo no Figueirense 2023, né? O que mostra, mais uma vez, que o time parece ser realmente mais fraco que o do ano passado, fala. Não, eu ia pensar nessa dualidade das quartas de final, né? Os dois clubes tendo problemas extracampo, Figueirense e Hercílio Luz. Só que eu vejo o Hercílio Luz, pelas entrevistas que teve do Felipe Gil, que é o diretor de futebol, e do Raul Cabral no estádio CBN, a gente tá gravando na quarta, como tu falou, o estádio CBN foi terça-feira ontem, eles tranquilaços quanto à situação, falando, não temos erros, estamos Mas tranquilos. será que não rolou um media training ali e falou, ó, galera, vamos... Pode ser, Cara, mas tanto a nota... Tranquilaço não deve A tá, nota né? oficial foi muito limpa do Hercílio Sim, Luz. Foi sim. até uma aula de nota oficial com pontos ali, principalmente no Twitter, pontuando todas as questões de SAF e contrato. Então, me parece a transparência do Felipe Gil e do Raul foi mais tranquila. E já o Figueira é aquele momento do Paulo Prisco Paraíso, que ele não foi entrevistado na CBN, né? Ele tava ouvindo, ligou pro presidente Então, do por isso que eu Figueira. achei que foi uma coisa meio de coração, Exato, tipo foi- assim, cara, vou lá, vou falar, velho. Foi um negócio de momento. Então, outros 500 que tá acontecendo no Figueirense, pode ter até uma racha de elenco, tanto que a gente tinha falado, o grupo quis ou o grupo remanescente. Então, acho que o Figueira vem mais abalado com as declarações extracampo do que o Hercílio Luz que tá vindo. Também algo muito sério, que o Jack quer parar o campeonato catarinense, mas que no que transpareceu as entrevistas foi um pouco mais tranquilo. Além do momento dentro de campo, que é muito melhor do Hercílio do que o Só que Figueirense. aí, por mais que tenha toda essa preparação de assessoria de imprensa e tal, depois do ocorrido, depois que o Paulo falou, o Abel Ferreira falou. E depois do Abel Ribeiro, perdão. O Abel Ferreira também deve ter falado em algum lugar, mas não foi ele. o Gustavo França deu entrevista também. E pelo jeito que o Gustavo França deu entrevista, não pareceu que estava abalado com a situação extracampo do Figueirense. Falou que é algo que é ruim, que ninguém quer trabalhar sem receber, que é basicamente o que vocês estão defendendo, né? E eu também defendo, lógico. Mas que a situação é que eles estão trabalhando para isso. Quando entra em campo, eles querem vencer e não estão pensando no extracampo. Então tá mais ou menos nesse sentido, assim. Tem de um lado um jogador que tá nas redes sociais e o outro que tá dando entrevista e botando a cara e falando, olha, não tem esse problema. Pô, e nesse sentido, cara, eu acho que, por exemplo, o ambiente do Figueirense, ele já é conturbado desde da Elefante lá, entendeu? Então eu acho que pode ser que faça mais diferença no dia a dia ali, no psicológico, no cognitivo dos jogadores do Hercílio, porque vinha tudo muito tranquilo, né? Muito bem, tudo funcionando. Aí na semana do mata-mata, contra uma camisa pesada, um adversário muito tradicional, acontece esse tipo de coisa assim. Então eu acho que isso pode fazer mais diferença pro Hercílio,
não pelo tamanho do problema, que do Figueirense, do ponto de vista institucional, é muito maior, mas pelo que vinha acontecendo antes, né? Tava tudo muito certinho, tudo redondo no time, e aí acontece isso, talvez os caras estejam um pouco menos acostumados a esse tipo de atenção, de problema, de polêmica. Os psicólogos dos dois clubes vão ter que trabalhar bastante. Pois é. E cabe bastante também a direção absorver isso e tipo, tranquilizar os atletas. Falar, cara, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, aqui a gente dá o nosso jeito. Sim. Blindar, né? Blinda o grupo e eu acredito que aconteça bastante isso. Porque, cara, o jogador que tá lá todo dia treinando, ele não tá pensando, porra, será que a gente vai ser eliminado? Eu acho que nesse sentido, no grupo, o lado do Figueirense tem mais problema, porque aí tá mexendo no bolso, tá mexendo ali numa questão de ego, numa questão de desentendimentos, e do outro lado não, é a direção que tem que resolver os seus BO e... Esse é o meu posicionamento aqui. Só que não fui tão claro quanto o Ronaldo. Perdão. Posto tudo isso, o Hercílio Luz é favorito? Sim. Quem é mais favorito, o Hercílio contra o Figueirense ou o Criciúma contra o Avaí? Acho que o Criciúma, eu acho que o Criciúma contra o Avaí. É? Pela força do Criciúma em si? Porque eu acho que vai ser mais parelho, cara. Não, então, mas é que vamos botar, tipo assim, todas as partidas do Avaí, se a gente desse uma nota. Todas as partidas do Criciúma, se a gente desse uma nota. A média de nota seria maior ao Criciúma. O Figueirense, por mais que tenha ficado na última colocação entre os classificados, ele tem demonstrado algumas oscilações positivas também. Então, assim, no mata-mata eu acho que, pra mim, óbvio, minha opinião, o Criciúma ele tem mais vantagem sobre o Avaí do que o Hercílio. Também tem vantagem sobre o Figueirense, mas o nível de disparidade eu acho que é um pouco mais do outro lado. E pra ti, Edu? Não sei. Levantou a bola! Tá bom. Não sabia antes. Já pode virar apresentador, cara, que é o que eu faço. Eu ouvindo o Ronaldo falar e eu não sei, assim, eu acho que o Criciúma é favorito. Foi uma boa tese, né? O Avaí tem mais potencial que o Figueirense. Sim. Só que o Avaí é um time muito vulnerável defensivamente. E o Criciúma é muito seguro. É o oposto. Então, e nesses momentos isso faz muita diferença. Então acho que tô mais pra achar o Criciúma um pouco mais favorito. Claro, muito mais pelo Criciúma na comparação com o Hercílio, porque por mais que a campanha do Hercílio tenha sido super consistente, tecnicamente não há tanta diferença assim de uma equipe para outra, Hercílio e Figueirense. Embora Avaí e Criciúma estejam na mesma divisão, até acho que individualmente o Avaí tem até um pouco mais de qualidade, mas coletivamente hoje o Criciúma tá bem à frente do Avaí. Tá, e tem a questão também essa coisa do fator estádio, campo, né? Eu acho que a torcida do Figueirense vai fazer mais diferença nesse sentido e deixar o jogo mais igual também, né? Mais... Vamos ver, né? Se eles vão comprar neste momento que está acontecendo todo o extracampo, se a torcedor do Figueirense vai comprar essa de ir ao estádio, né? Foi o confronto do ano passado, Figueirense e Hercílio, na mesma situação. Mesma não. Do ano passado o Hercílio entrou em segundo e o Figueirense foi o sétimo, é isso? Figueirense não lembro, mas o Hercílio tem certeza que foi segundo. Então mas- foi. foi. Então tem que ser. Foi. Não tem outra opção. E o Avaí entrou em oitavo e pegou o Brusque que liderou. E o Figueirense reverteu e venceu em Verdade, casa, verdade. segurou o empate lá e se classificou. Mas aí na Copa Santa Catarina foi o Na Copa Santa Catarina foi o Hercílio Luz O que... Figueirense tinha tomado um 4x1 na fase de grupos do ano passado, Sim. do Hercílio Luz, Dois lá gols em do Tubarão, 2 gols do Tito, que depois veio... E nesse momento da competição, Nossa. o Hercílio Luz, melhor defesa do campeonato com 3 gols. O Figueirense conseguiu reverter um deles. Saiu perdendo no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu melhorar e empatou a partida em 1x1 no Orlando Scarpelli. Então, Jogando muito bem, inclusive. Pô, o Hercílio tomou 3 gols na primeira fase. Sim, 3 gols em 11 jogos. O que o Avaí tomou do Joinville, Do Barra, não, o Barra foi 4. do Retrô. Tem dá que ser pra o escolher. foco da semana. E pra ti, Bruno, quem que tu acha que é mais favorito nesses dois confrontos aí? Vou com o Criciúma, cara. Por toda a questão organização do clube, força do clube e momento, apesar, claro, da eliminação, caíram de pé, jogaram muito bem contra o Curitiba, foi aquele golaço ali do Aleph Manga no segundo tempo e a questão da penalidade que é treinamento, mas também tentou contar um pouco com a sorte, né? cara, o Mas Marcelo Hermes podia ter feito 2x0. Exatamente. E o Isso goleiro que pegou. dá botar o lateral na segunda linha. Não, mentira. Brincadeira. Não, Marcelo Hermes, bom jogador. Não, eu gosto dele, eu gosto do futebol dele. Mas eu vejo o Criciúma e também pelo segundo jogo. O segundo jogo, o Criciúma vai lá e bota 15 mil
O recorde do Hercílio Luz essa temporada foi 4.000 e alguma coisa com o Criciúma. Foi Hercílio Luz e Criciúma. Inclusive foi o recorde da cidade de Tubarão de uma partida esportiva nos últimos 20 anos. Foi 4.700, se não me engano. Aí tu vai para o Heriberto Wilson, aquela Os Tigres cantando por 90 minutos e 15 mil pessoas. É um absurdo. Então eu vejo todo o ambiente Criciúma, cidade Criciúma, fortalecer ainda mais o time, mais do que a cidade, infelizmente, mais do que a cidade de Tubarão com o Hercílio Luz pro segundo jogo, que é o decisivo. Só uma última coisa, essa nossa análise, inclusive a minha, ela é condicionada muito por conta dos últimos 10 dias. O Avaí em baixa hoje e o nosso pessimismo em relação ao Avaí, ele começa a partir da pancada lá no Recife, pro Retrô, que foi a semana retrasada. Se fosse depois do Clássico, a gente tava falando que ia ser parelho. Se a gente tivesse segunda retrasada projetando um eventual confronto Criciúma e Avaí de quartas de final, acho que seria equilibrado até com vantagem pro Avaí, porque o Avaí vinha de um jogo muito bom contra o Concórdia aqui, do Clássico, então é um Avaí que derrapou nas últimas semanas, não é um campeonato inteiro de o Avaí em baixa e o Criciúma regular, não, é o Avaí e o Criciúma subindo. Muito bem colocado, então, e você pode opinar nos nossos comentários também quem você considera favorito nessas duas disputas envolvendo aqui os clubes da capital, Avaí, Criciúma e Figueirense e Hercílio Luz e Figueirense. Fala aí, mano. Eu ia falar também pra dar a opinião de quem quer o mais calvo. Aí é eu, né? Aí traseira também de O boa. Lapinha tá falando que é ele. O calvo são os dois, o Lapa Jacaré. Ah, entre a gente, pensei que fosse entre os treinadores. E, Calvo, o Alex e pra finalizar, antes da gente encerrar o giro total de hoje, vocês investiriam em criptomoedas com o William Bigode? Não, tô brincando. Pô, essa grana aí que todos os jogadores perderam ali, daria um bom dinheiro pro Figueirense se reestruturar. Nossa, seria pra pagar a folha do ano, né? Não, os 3 anos. É, né? Aproveitar que o William Bigode é ex-Figueirense e doar um pouco aí pro Figueirense. Verdade. Como ele tá doando pra todo mundo, né? Fica a dica. Botando em lugar que ele nem sabe, bota no Figueirense que vai dar boa, pô. Fica a dica aí pro William Bigode. Ó, o giro total de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Valeu, Ronaldo. Um abraço, obrigado, valeu. Valeu, Heitorzinho. Valeu, rapaz, valeu. Valeu, Brunão. Valeu, Tamo no pessoal. 4 em Campo daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Tem umas horinhas. Show de bola. Você, se não deixou o seu like, deixa o seu like aí na nossa live e se inscreva no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo.